como que aconteceu a sua vocação, como que Deus te chamou e como que você teve certeza que Deus estava te chamando. Boa noite, muito bom poder estar aqui com vocês nesse clima diferente, muito massa mesmo. Eu não nasci um lar cristão, e quando nós nos convertemos, eu fui o último para me converter, e quando a gente foi para a igreja, minha mãe sempre me ensinou a trabalhar muito na igreja. Desde pequenininho, nossa família sempre foi assim. Meu pai, agora mais, mas antes, não. E quando a gente entrou, então, logo entramos de cabeça. Eu tenho 32 anos, e meu primeiro trabalho na igreja foi com um data show. Não, retroprojetor. Então, né, Deus, mas eu estou conservado bonito. E sou casado. Então fui começar o data show, e aí fui, e minha mãe também sempre ativa, minha mãe, meu pai também foi trabalhando, fui me envolvendo com isso, e chegou um determinado momento, que aí você já começa a pregar, você já assume um ponto de pregação, essa coisa toda, e chegou um determinado momento que, tipo assim, não dava mais, eu precisava de alguma coisa, porque eu já estava, esses cargos, públicos, essa coisa toda, e eu comecei a questionar, falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu quero aprender mais, eu quero me dedicar um pouco mais. Aí eu falei, bom, eu vou fazer seminário. E fiz inscrição no seminário. Desculpa te cortar, mas todo entrevistador é meio assim, né? Meio Jô Soares, meio Faustão não. Faustão não. Jesus sabe o quanto fala da gente, né? E vem com aquele espinho na carne só para poder. O autor daquele meme está ali atrás. Nós vamos cortar essas dreads dele hoje. Quem topa? Hoje! Retirei arrumou a tesoura e eu chamo ele aqui na frente e corta as dreads. Cada dread que cortar é uma oferta para missões. Ei, o que você acha dele? Rastafari lá, a gente cortar a dread e aí alguém ali na igreja vai pegar um dinheiro aí, R$10, R$50, R$2, não sei. Só tirar um dinheiro, eu compro uma aí para missões. Aí eu vou cortar para te dar a dread, você bota a oferta para missões e ele vai sair daqui sem cabelo hoje. Quem topa? Topa, Diogo? Sim ou não? Não? Ele não topou. Ela vai lá de mentira, tira mesmo. Então vamos lá. É porque ele me zoou, eu preguei ontem, lá em Viana, tiraram uma foto, minha esposa falou, essa foto ficou linda. Aí eu postei, quando eu vi, eu tava de 9 meses, né? Aí o Diogo pegou, botou o rosto do Faustão e fez um balãozinho, ô louco, bicho, deixei. Então, você não disse para nós qual é a sua igreja de origem. Você falou que se converteu, que estava trabalhando na igreja, mas não disse a igreja. Eu sou do norte do estado, é uma cidade chamada Itaguaçu, perto de Colatina. Daqui para lá, depois Santa Teresa, antes de Colatina, ali, Arana, Santa Maria, aquela região. Nessa igreja, e aí, o pastor falou aí fez inscrição, mas não rolou. Não deu certo. E aí comecei a não parar mais. Falei, Deus, então me ajuda, o que eu vou fazer, para onde que eu vou? E não deu nada, eu falei, bom, então eu vou casar. Porque eu estava já com os planos do casamento, a gente já estava namorando, começamos então a mexer com as coisas do casamento. E também não deu certo. E você passou lá 3 anos? Sim. Guiné, Marrocos, Egito, parada e tal. Eu fui, só uma ressalva, né? Já aproveitando falando sobre isso, eu fui para a África, os 3 anos que eu passei lá, eu fui noivo, porque antes da gente, antes de eu sair daqui, a gente noivou. Aí fui para lá noivo, aí ela me esperou, quando eu voltei a gente casou. Eu tenho 1 ano e pouquinho de casado, gente, eu estou gateando nessa profissão ainda. E também, então, o casamento não deu certo. E aí eu então falei, poxa vida, eu vou fazer o quê? Continuei orando um pouco mais, e aí Deus entra em cena, claro, miraculosamente. Eu começo a receber cartas
de missões mundiais. A minha igreja, gente, nunca tinha ido missionário. Eu fui o primeiro missionário a sair da minha igreja e voltar e falar nela. Nunca tinha ido lá. Aí começa a chegar a carta da junta falando sobre África, falando sobre o programa Radical. E eu falei, gente, que isso, velho, que doideira. E as cartas chegavam para mim, com o meu nome. Chegava na minha casa, com o meu nome. Aí eu abri e tal, via, nunca tinha mexido com esse negócio. E olhei, e a primeira carta que chegou, falando do Projeto Radical, eu peguei e falei, ó, eu vou entrar. No tapa, assim, ó, eu vou entrar. Aí eu olhei, tinha lá várias modalidades, e eu peguei o de 4 anos, que é 1 ano de treinamento no Rio de Janeiro, e 3 anos no campo missionário. E aí, assim, eu vi que Deus estava na parada, porque eu pedi algumas confirmações, falei, Deus, ok, se é isso, então vamos lá. Primeira coisa, eu vou ter que sair do meu emprego. Eu era um jovem normal, tinha casa, carro, trabalho, família. Falei, ó, eu vou ter que pedir demissão. E cheguei para minha patroa, e estava trabalhando na farmácia, eu falei, olha, eu estou pedindo demissão. Quando eu ia falar demissão, ela me cortou. Ela falou, não, David, espera só um pouquinho, assine esses papéis aqui, porque eu estou viajando, e vou deixar já com você, a partir de manhã você já é gerente da farmácia. Então, David, fala o que você quer falar. Eu falei, olha, senhora, me desculpa, mas eu estou pedindo demissão do emprego, porque eu estou indo viajar para a África, eu vou passar 3 anos lá. E ela congelou, e ela começou a chorar. E ela falou assim, eu sabia que você ia embora. Eu sabia. E eu fiz essa proposta pensando em te segurar. Eu falei, mas ela não vai, eu estou indo embora. E ela falou assim, olha, eu vou bancar tudo que você precisa. E bancou. Aí eu coloquei outras coisas, tinha um carro, e eu falei, Deus, eu tenho que me desfazer dele, mas não vou falar para ninguém. Coloquei o preço no meu coração, e falei, não vou colocar placa, vou colocar... Ninguém sabia até então, era só eu e Deus. E já tinha comentado alguma coisa com a minha noiva. E um belo dia chega uma pessoa lá na farmácia, olha, eu fiquei sabendo que você está vendendo seu carro, não tinha falado para ninguém, e eu quero te dar tanto nele. Era o valor que eu tinha pedido, colocado no coração, e chegou, falei, toma, carrega, que é seu, não quero nem ver na minha frente. Então, assim, foi só a confirmação de Deus. Aí veio minha família apoiando isso também. Claro, mãe sofre um pouquinho mais quando ela descobriu que era 4 anos, né? Mas ela falou e tal. Meu pai é uma bênção. Meu pai falou assim, pô, meu filho, que legal, quando você voltar, você traz um africaninho para mim. Tipo assim, se você se lascar para lá, você morrer, problema seu. E só mandou trazer um africaninho e tal. E minha família apoiou, minha igreja apoiou. Aí conversei com a minha noiva, falei, querida, a gente estava orando junto. Uma ressalva, eu falo mais do que o Faustão, eu acho. Uma ressalva, eu sempre digo para os jovens lá na igreja a importância no relacionamento da cumplicidade. Às vezes a gente vai entrar no namoro, no relacionamento, a gente pede uma pessoa crente. Deus, eu quero namorar uma pessoa crente. Cara, eu não sou muito favorável a isso não. O meu recado para a galera é sempre assim, você vai começar a namorar, vai entrar no relacionamento, não peça um crente não, peça uma pessoa segundo o coração de Deus. Isso vai fazer toda a diferença, porque um crente hoje todo mundo hoje é moda, é legal, é bonito você ser crente, mas compromisso com Deus, intimidade, são poucos que querem. Então uma pessoa segundo o coração de Deus, é uma pessoa que vai se enquadrar nessas qualidades. Aí quando você está namorando um homem, uma menina, segundo o coração de Deus, você pode chegar para ela e falar assim, querido, nós estamos orando, eu vou 3 anos para a África, você espera, e depois quando eu voltar, a gente se casa. Não, meu amor, você pode ir, eu te espero. Então acho que isso faz toda a diferença, e foi daí que eu dei o pontapé inicial. Ok. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é o seu envolvimento com a igreja local antes da vocação e da ida para o campo. Na sua opinião, Deus só chama aqueles que estão trabalhando, ocupados e que tem alguma coisa que precisa largar para ir? Ou o cara está lá acordando meio-dia na casa dele, não participa da igreja local, não faz nada e de repente Deus chama ele para missões? Professor, Deus... desculpa. Eu não vou dizer assim, discordar totalmente, porque Deus é Deus, né? Mas eu li um livro chamado Satanás Considera o Servo que Deus Usa. Um livrinho muito joia, eu acho que é do Spurgeon, eu acho. E esse livro, assim, me ajudou a ter uma noção muito legal sobre isso. Eu acho complicado, professor, porque... Vai sair várias vezes, professor. Eu sou professor dele, gente. Eu acho complicado, problema porque... nenhum.
poxa vida, se você não está envolvido na igreja, se você não está engajado no trabalho, cara, como você sabe o que Deus está fazendo no mundo? Para você se colocar à disposição, porque essa é minha vocação, sabe? É descobrir o que Deus quer que eu faça no mundo. Nós somos vocacionados, e eu tenho que buscar exercer isso. Eu tenho certeza que Deus não sonhou para mim ficar dormindo o dia inteiro, entende? Então assim, eu fui salvo, fui lavado, fui regenerado, fui transformado. Eu tenho que dar valor a isso, sabe? Então eu tenho que me engajar. Claro que eu não posso chamar isso de vida cristã, me sobrecarregar de trabalho e viver uma religiosidade falsa, lógico. Mas eu tenho que ter esse relacionamento, porque, como por exemplo, eu vou chegar aqui para o senhor e chamar professor, se eu não sei nem quem é o senhor lá fora. Agora chamo o senhor de professor porque o senhor é meu professor. E para com Deus a mesma coisa. Como é que eu vou experimentar o melhor dele? Eu vou saber que é ele que está falando, ele que está me conduzindo, me direcionando. Pô, se eu não estou envolvido, se eu estou mais por fora do que semente de caju. Então assim, aí eu acho difícil, sabe? Deus pode, Deus levanta, eu creio na soberania de Deus, amém por isso. Mas eu acho que Ele vai pegar aquele que está ali, porque aquele que está ali, com a mão no arado, ele vai ter que abrir mão de coisas assim, abrir mão, vou falar do meu caso, abrir mão de um namoro. A gente estava com os planos de casamento, e mulher, quando você, né, joga aliança de noivado na mão dela, ela já está sonhando lá na lua de mel, ela já está sonhando com Fala, filho. Deus! Né? Então assim, poxa vida, abrir mão. E outra coisa, David, você então perdeu tudo, você deixou tudo para ir para o campo missionário. Não, eu escolhi abrir mão, entendeu? Então assim, se eu estou envolvido, se eu estou engajado, é a minha decisão, eu escolhi abrir mão. Agora se eu não tem nada disso, então eu não vou entender o que Deus está fazendo, o agir de Deus, sabe? Não tem sentido. Não tem sentido. Excelente. Vamos lá, então Deus te chamou, você tinha certeza disso, você deixou algumas coisas para servir a Deus e partiu para o Rio de Janeiro. E aí você foi para o Seminário do Sul. Seminário do Sul. Então fala para nós um pouco de como foi o seu treinamento, a capacitação, quais as matérias que você estudou, qual a importância desse treinamento para você, qual professor que te chamou mais atenção, qual matéria, como foi passar um ano naquele seminário, naquela capela, naquele refeitório, né, ali na Tijuca, com aquela turma toda, um ano, fala um pouco sobre isso. Horrível. Não é muito agradável, porque você sai do seu convívio de família. Eu era o único aqui do estado do Espírito Santo, e você vai para lá no meio de mais 13 pessoas que não tem nada a ver com você. Então você tem que aprender a conviver com essas 12 pessoas que pensam totalmente diferente de você. E aí já é um trabalhar muito grande, não é fácil. Mas passa a ser gostoso porque você vê a visão de cada um sobre campo, sobre vida, sobre tudo. Então você já começa ali um relacionamento muito bom. Tem dia que você não quer ver ninguém na sua frente, mas tem dia que você chora, você ri, você brinca. Tem dia que a saudade aperta, que você não quer nem sair de dentro de casa. Mas é um ano muito intenso, que você estuda de 8 da manhã até, às vezes, 10 da noite. Então você vai estudar várias matérias teológicas, Antigo Testamento, Novo Testamento, hermenêutica, homilética, batalha espiritual, línguas, cultura, cosmologia, cosmovisão. Tudo isso você vai pegar um pouquinho, que são coisas que você vai utilizar no campo missionário. Eu praticamente, eu me apaixonei, não posso dizer pelo Antigo Testamento, porque isso veio acontecer recentemente. Eu me apaixonei pelo meu professor de batalha espiritual, o pastor Joé de Venturini, que foi assim o cara, e foi uma das matérias que a gente mais utilizou no campo missionário, porque lá no campo, no país onde nós ficamos, o diabo ele não é brincadeirinha, como nós tratamos aqui. Ele está lá ao vivo e a cores, você vê, você toca, você sente, né? Então assim, foi uma das matérias que mais me impactou e que eu me apaixonei por ela. Ok, então Deus te chamou, você passou um ano estudando, treinando, capacitando ali no Rio de Janeiro, convivendo com mais esses 12 missionários, mas os 12 foram para o mesmo lugar? Nós nos dividimos em 2 países, eu e mais 3, pode colocar a primeira foto aí fazendo favor, eu e mais esses 3 aí, nós fomos para Guiné,
E o outro restante foi para o Níger, um país ali também para trabalhar. Os outros. Ok, então Ali, ó, tá passando aí. Esse rapaz de São Paulo e essas duas meninas da Bahia. Nós estamos com essas roupas porque essas eram roupas que nós utilizamos no país onde eu trabalhei, na aldeia. Então, no treinamento, você já começa a aprender sobre a comida que você vai ter lá, a Sim, roupa sim. que você vai ter que usar. O jeito de comer, o jeito de orar, o jeito de morar, o jeito de tomar banho, o jeito de se vestir, o jeito de falar, o jeito de andar, tudo porque é totalmente diferente do nosso, da nossa realidade. Então, basicamente, além do treinamento bíblico, teológico, vocacional, vocês têm um treinamento cultural. Sim, a gente aprende a comer de mão, a gente aprende a ir no banheiro e usar água, por exemplo, para se limpar, como lidar com crianças, por exemplo, como viver homem e mulher, porque lá o homem não toca na mulher, ele não encosta na mulher, então a gente já vai aprendendo isso aí também. As mulheres aprendem como se vestir, porque não podem deixar muitas partes do corpo à mostra. Por incrível que pareça, elas lá deixam a parte de cima toda à mostra, mas essa parte aqui, ó, acho que é assim, isso aqui não pode deixar à mostra, porque é a parte mais sensual do corpo. O tendão de Aquiles. Então já tem que deixar isso, sabe, sair daqui. Os cabelos nunca podem ficar, as mulheres, né, por isso que elas estão com o véu, não pode ficar com os cabelos à mostra. Os homens não podem ficar cabeludos, porque vão assimilar com ladrão, bandido. E tem que ficar barbudo, acho que nessa foto aí, nessa aí eu estou com um pouquinho, mas a minha barba era bem mais cheiona mesmo, porque tem que deixar, porque, né, você precisa ser um homem macho. Então, muito interessante, né? Sabermos disso, sabermos essas coisas. E muito bom saber que quando a gente coloca a nossa oferta aqui nesse gasofilácio para missões mundiais, a gente às vezes não tem noção para onde vai esse dinheiro. Vai para isso, para treinar durante um ano um jovem, para que quando ele chegue na África ele possa pregar o evangelho de maneira mais relevante. Muito bom saber disso. Então vamos lá, aí entrou no avião e desceu na África. Entramos no avião aqui em São Paulo, São Paulo, Rio, Espanha, Senegal. E aí caiu a ficha. Estamos em África. Quando o avião abre a porta, vem aquele vapor de África e ok, chegamos em África. Você vai pegar, no Senegal não, mas lá em Guiné, onde eu tirei essa foto, depois algumas outras aí, você vai pegar uma temperatura de 55, 57 graus. O nosso frio é 30, 28 graus, já tem gente morrendo. Então assim, você vai acostumar com aquele vapor todo, aquela quentura, e você vai estar numa cultura totalmente diferente, onde você agora é estrangeiro mesmo. E aí passamos 4 meses no Senegal, nos aprimorando no francês, que é o idioma oficial do país onde eu trabalhei. Estudamos ali o francês, pegamos ali já uma certa aculturação, já vimos como é que é comida, bebida, oração, alguma coisa da cultura então muçulmana. Agora sim entramos no contexto islâmico. Aí a gente já começou a pegar isso aí durante esses 3, 4 meses, e daí então fomos para Guiné, o país onde eu trabalhei, vizinho ali de Serra Leoa, Libéria, Mali, ali na costa do mar. Certo. Você, se eu não me engano, você teve também no Marrocos? Passamos no Marrocos. Fala um pouco sobre os lugares que você passou, ali já meio quase que Oriente Médio e o islamismo muito forte, e aí o que precisar cortar você nos avisa, mas gostaria que a igreja tivesse noção assim do quão perigoso é, do quão complicado é e quais as estratégias que vocês usavam. Quando nós chegamos em África, põe uma foto por favor, que tenha uma casa com algumas plantas na frente. Essa casa dessa primeira foto aí, vai passando, tem que eu vou falando para você qual que é. Não, pode passar, foi uma foto, vai mais. Pode voltar, não, pode voltando. É a foto da nossa casa e foi a primeira estratégia que Deus nos deu. Pode passando. Aí, essa daí. Essa foi uma das casas que nós tínhamos lá, já em Guiné ainda. A primeira estratégia que Deus nos deu para começar a compartilhar a palavra com os muçulmanos foi através dessas plantas que vocês estão vendo no quintal. Eles não têm o costume de plantar isso lá. E a gente estava buscando de Deus estratégia. E eu plantei algumas rosas
amo planta, amo de coração. E para mim uma casa sem planta, vocês chamam do que quiser, menos de casa. Tem que ter umas plantinhas bonitinhas e tal, para poder arrumar a casa, ficar bonitinho. Aí lá eu mandei vir de outros países e plantei umas plantas no quintal, só que eles não têm o costume, e eles comeram as minhas plantas. E aí eu fui questionar com eles, eu falei, gente do céu, vocês comeram as minhas plantas. E eles disseram, não é isso que vocês comem na terra dos brancos, nós queríamos experimentar. Não foi você que criou isso aqui, não foi você que desenhou, não foi você que pintou, não foi você que deu cheiro. Eu quero experimentar que gosto que tem, para mim saber se a sua comida é boa. E aí disse, cara, não, isso aqui é algo que Deus criou. Só que para o muçulmano, Deus está muito longe, ocupado com outras coisas maiores, mais importantes. E quando você então traz Deus para perto, ele fica impressionado com isso. E eu disse, olha, isso aqui, cara, é Deus que fez, foi Deus que criou. E ele ficou assim, cara, como assim? Deus saiu de lá tão longe, ele veio aqui na sua casa fazer isso? Eu falei, lógico que veio, velho. Lógico que veio e fez tudo isso que você está vendo aqui. Aí começou o maior alvoroço, porque eles começavam a gritar às pessoas nessa rua, vem cá para você ver o que Deus fez na casa dos brancos. E sentava, cheirava. Desculpa te cortar, como que eles chamam Deus? Qual é a expressão que eles usam? Alá. 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 Então eles vão chamar, vem cá para você ver o que Alá fez na casa dos brancos. E aí vinham, sentavam, abraçavam, cheiravam, conversavam, choravam com a flor, porque viam, foi Deus que criou. Nunca tinham visto uma flor? Não, porque Deus está muito longe, aonde que ele ia se ocupar fazendo flor? Nunca. Mas eles nunca tinham visto flores? Não, porque eles não têm não faz parte da cultura deles. E quando eles viram, tinham as rosas, samambaia, algumas plantas de lá mesmo, que veio de outros países, eles ficaram impressionados. Olha, foi Deus que fez, não é eu, foi Deus que fez, Deus deu cheiro, Deus deu a cor. E aí foi assim, fantástico, porque a gente começou a compartilhar então do Gênesis. Olha, foi Deus quem criou. Ah, mas e aí? Olha, criou isso, a minha, você. E aí eles amam história. Aí você ganha o coração deles. Então aí já foi o primeiro pontapé. E no Corão tem o Gênesis? Tem. O Alcorão vai falar sobre o Gênesis, vai falar sobre toda a criação, vai falar sobre Jesus, vai falar sobre Abraão, vai falar sobre Moisés. Então você usou o próprio Corão ao invés da Bíblia? Não, professor, ainda não. Porque a gente precisava se aprofundar um pouquinho mais no Alcorão. Ler um pouquinho mais e conhecer. Então a gente foi assim, com a cara e a coragem mesmo. Não falamos de Jesus diretamente, porque você tem que ir passo a passo para eles entenderem. Porque se você chega lá em Jesus e ele pergunta assim, tá, mas por que esse cara veio? Se ele não entendeu isso, então você perdeu tudo o seu trabalho. Então você precisa pegar o Gênesis e ir parte a parte, tudo certinho, tintim por tintim, para quando você chegar em Jesus, ele entender, cara, é por causa de mim. Então Aí um fechou. missionário que não compreende a história da redenção em toda a Bíblia vai deixar a desejar. passa dificuldade. Vai, porque ele precisa manjar muito bem disso. Assim, não precisa ser PhD, né, doutor, mas ele precisa entender que, a meu ver, professor, é algo assim, é básico. Se eu como cristão, eu não entendo o Antigo Testamento, eu estou boiando. A meu ver, sabe? Eu estou boiando, porque eu preciso saber a minha origem, é meu passado, entendeu? Eu preciso saber disso. Então você chega lá no campo, o povo nunca ouviu falar de Jesus. Você chega lá em Guiné, eles iam perguntar se é branco, se está no Brasil, se está ali com você, se vai vir comer junto com você, não faz a mínima ideia. Então você tem que preparar o território para chegar e jogar sobre Jesus para eles. Vão seguir o Alcorão, os 5 pilares, vão fazer as orações, a guerra, vão lutar tudo por isso. E vem o cristão como uma ameaça, como lá na aldeia, por exemplo, vão ver você, claro, você veio para cá, vai nos ajudar, beleza, é estrangeiro, a gente gosta de você, mas no Alcorão está escrito que todo cristão deve ser enforcado antes do nascer do sol, todo cristão traz uma maldição, traz um ensino errôneo, então a gente sabe que a gente tem que te matar. Põe a foto da nossa casa lá, por favor, volta lá na aldeia, está escrito assim, aldeia, village, qualquer coisa parecida. Não, a outra. Isso aí foi onde a gente morava. Passamos um tempo aí e... Isso é em qual país? Isso é já em Guiné, onde eu fiquei mais tempo. Aí nós tínhamos uma casa ali, as casas são de capim, chão de terra batido, né, não tem esses recursos como nós temos aqui. O país é uma miséria muito grande, não tem energia elétrica, não tem água encanada, médico é quem sabe limpar uma ferida, fazer curativo, supermercado é mulheres que estendem panos na rua, ali você vai comprar suas coisas, arroz, milho, mandioca, batata, inhame,
vai viver com isso. E na aldeia você vai morar desse jeito, tomar banho com meio balde de água, viajar como daqui em Santa Teresa, na época da seca, para buscar sua água, por exemplo. E nós nunca escondemos deles que nós éramos cristãos. E por ser muçulmanos, né, eles nos viam como uma ameaça, está escrito no livro, então eles têm que obedecer. Aí uma vez o feiticeiro entrou na nossa casa, porque o feiticeiro, ele é o intermediário religioso. Ele tem menos poder que Deus e mais poder do que os homens. Na aldeia é muito comum, gente, você vive mais assim no espiritual do que no físico. Então é muito comum na aldeia você ver um feiticeiro, por exemplo, você vai ver ele voando de uma árvore dessa para outra. Você vai ver ele se transformando em um gato, em uma cobra, em uma coruja, em qualquer um outro bicho, porque ele tem que mostrar para a aldeia que ele tem poder, para que a aldeia o busque com uma certa forma de proteção. Isso? Sim, por Homem 3 anos. voando de uma árvore para outra? De um desses coqueiros aí, de um telhado para o outro. Levitando, se transformando em animais. Isso é do cotidiano, isso é normal. Essas histórias de assombração, fantasma, isso lá é verdade, isso em Guiné é verdade. Você não dorme. Você deita, encosta, cochila, faz qualquer outra coisa. Dormir não, porque à noite você no telhado da casa, criança correndo, coisa que se arrasta, se mexe, faz barulho, conversa, tudo isso você vai presenciar lá. Aí o feiticeiro, uma vez ele entrou na nossa casa e ele perguntou assim: por que vocês não morrem? E a gente achou assim, interessante a pergunta, né? E ele insistiu: por que vocês não morrem? E saiu, deixou a gente sozinho. Aí fomos conversar com a aldeia falou assim: olha, nós sabemos que vocês estão aqui e tal, são brasileiros, bacana, gente boa, mas nós sabemos que vocês são cristãos. A gente nunca escondeu deles, nunca escondemos. Até porque, professor, a gente vai para lá, vai na dependência de Deus. A gente não foi para passar férias, a gente foi porque a gente quis, a gente foi por obediência. A pessoa às vezes fala assim: cara, vocês são corajosos. Não, não somos. Para mim, corajoso é aquela pessoa que ouve, entende, Deus falando com ela, Deus direcionando, ela não toma uma decisão. Essa para mim é uma pessoa corajosa. Nós fomos para lá por obediência, aí é outros 500. Deus chamou, a gente foi e nunca escondemos dele. Aí a mulher falou assim: olha, e a gente sabe que vocês são cristãos e tal, e a gente sabe que vocês têm que morrer. E tem mais de semanas que nós estamos mandando água e comida envenenada para vocês. E o feiticeiro foi lá tirar satisfação porque vocês estão comendo, bebendo e não estão morrendo. E aí aquela questão que eu falei com o senhor lá no início, da intimidade, do relacionamento com Deus. Vocês estão entendendo o que ele está falando? Vocês estão entendendo? Não estou acreditando que vocês estão entendendo, porque eu estou com vontade de dar um grito aqui, um amém, um glória a Deus, bater uma palma. Vocês estão entendendo? O feiticeiro da tribo mandou água e comida envenenada por vários dias. Semanas, e eles não meses. morreram. E não comíamos e não bebíamos porque essa é a diferença. Não somos super-heróis, mas você precisa levar Deus a sério na sua vida cristã. E aí a gente não comia e não bebia porque quando esse prato, a água, chegava lá em casa, a gente ouvia Deus dizer: não come, não bebe. A gente levava num cantinho, deixava lá e passava aí uns 5, 10 minutos, você podia ir lá olhar, estava bem preto por causa do veneno que eles tinham colocado ali. E esse era o relacionamento. Quando Deus não dizia, a gente sempre tinha o costume de orar, mandava para baixo. Mas quando a gente ouvia, nitidamente, pessoal, nitidamente, Deus dizia assim: ó, não come, não bebe. A gente levava para casa, deixava lá. Às vezes comia, às vezes não comia. Às vezes comia e às vezes não comia. E tá vivo aí. Estamos vivos. São e salvo. Glória a Deus. O papo está muito bom. As melhores histórias estão por vir. Eu conversei aqui nessa noite com o David. E aí? Tá dando horário, a gente continua, para. Eu preciso de uns 10 minutos para eu pregar ainda. O que a gente faz? Hã? Tá bom. Então vamos lá. David. Cara, uau. E nem eu sabia que ia ser tão bom esse negócio. Mas eu quero que você diga para nós qual foi essa já foi uma para mim muito impactante, mas qual foi a experiência mais impactante que vocês tiveram sobre o poder de Deus? Uma ressurreição.
o evangelho ele é passado de uma forma oral. Então, eles vão pegar a Bíblia. Nós tivemos o privilégio de traduzir a Bíblia nesse tempo que a gente ficou lá. Traduzimos para um dos dialetos. O francês é o idioma oficial, mas nós temos 40 outros dialetos. A gente precisou aprender para se comunicar. E nós traduzimos a Bíblia em um deles. E aí nem todo mundo tem acesso. Então, quando eles vão pegar, eles vão ler dentro de 3 meses, no máximo 4, vão ler e decorar. Porque eles precisam contar isso para aqueles que não ouviram, não conhecem. Então eles leem, se converte, decora e vão contando para outros. Então eu sei dizer para o senhor quantos que a gente tem lá na igreja, que nós abrimos lá. Mas no país, nas aldeias, eu não faço a mínima ideia, porque eles vão lendo, decorando e vão contando para outros, que vão se convertendo, que vão para outros, que vão para outros e assim para o país todo. Tá, então vocês plantaram uma igreja lá. Plantamos várias igrejas autóctone, tem um pastor de lá tomando conta. Deixa eu traduzir aqui para a nossa plateia. Pode colocar, tem uma foto dela aí, vai passando. Coloca aí, por favor, a foto da igreja, eu quero ver. Olha a igreja. Essa daí é a igreja lá dessa forma, né? Todo mundo no chão e sentadinho desse jeito e com a Bíblia traduzida na língua deles. Que linda. Autóctone, irmãos, quer dizer que é uma igreja autônoma, com líderes que mesmo na volta e na ausência dos missionários, eles têm condição de dar continuidade à igreja, reproduzindo o evangelho e ganhando e discipulando novas pessoas e fazendo novos discípulos, e a igreja continua mesmo sem os missionários lá. Então em 3 anos vocês conseguiram plantar uma igreja. Não, mas conseguimos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, professor. 6 igrejas. 6 igrejas. Uma média mais ou menos quantas pessoas? Uma média de... batizadas, membros da igreja. Essa daí, ela ia ter umas 40 pessoas. Umas 40 pessoas. Tem até a foto aí, pode mostrar, tem batismo de criança. Acho que é a próxima foto aí, ou antes, não sei. São crianças que a gente batiza. E assim, a gente chegava e plantava, deixava uma pessoa tomando conta. No país tem um pastor... que é tipo o comandante, né, o representante geral. Então nós mandamos ele para fora. Ele também é da junta? Não, da nossa ele junta, é um autóctone. Ah, ok. Nós mandamos ele para fora, ele estudou teologia, aí essas crianças foram batizadas e ele voltou, aí ele é pastor, o titular e tipo o presidente das igrejas ali então. Então ele que ajuda a dar discipulado, treinamento nessas outras aí e já deixa a pessoa para seguir. Então cada uma delas tem um representante. Ele é o cabeça, aí essas outras têm um representante, ele vai ao trabalho e continua. Porque o trabalho na igreja, pastor, ele é assim, é só dar direcionamento. Eles que vão ler, eles vão decorar, eles vão vir com os questionamentos, e eles não querem ficar aqui. Para eles, assim, é muito complicado ficar só com essa vida aqui dentro. Eles querem ir para fora. A pergunta que eles fazem para você é assim... Então eles são mais missionários que nós. Muito mais do que a gente. Porque quando eles leem, decoram, se convertem, entendem, eles olham para você e falam assim, cara, por que você não veio aqui antes? E esses que morreram e não ouviram falar, por isso esse desespero de ler, decorar, ir lá e contar para eles, para que eles possam também conhecer essa verdade. Muito bom. Então, queridos, nós temos sempre aqui à frente, em todos os cultos, em todos os trabalhos da igreja, ou aqui do lado mesmo, se você quiser, esse gasofilácio maior, ele é da igreja local, para os nossos trabalhos, os ministérios, projeto social, etc. Aquele gasofilácio menor, inclusive a gente poderia providenciar, eu já tinha até pedido ao irmão Elton, ele ficou de fazer, vou ver se eu falo com ele novamente, escrever na frente daquele gasofilácio ali, missões, para a gente caracterizar, porque aquele gasofilácio menorzinho, ele é de missões, e aqui na igreja, David, a gente tem esse costume, está virando uma cultura, graças a Deus, de ficar o ano inteiro em missões. Perfeito. Então, missões mundiais começam em janeiro, no primeiro domingo de janeiro já começa missões mundiais, e a gente vai até maio, então a gente tem até o final de maio para trabalhar missões mundiais, e aí em junho vem missões estaduais, que vai até o final de agosto, setembro vem missões nacionais, que vai até o final de dezembro. Então a gente passa o ano inteiro em missões, e toda vez que você quiser dar uma oferta para missões, é só você colocar naquele gasofilácio menor, os nossos tesoureiros vão contabilizar, e tudo que cair naquele gasofilácio menor será enviado para as nossas juntas estaduais, nacionais e mundiais. E para que esse dinheiro? Para isso.
Tem foto de projeto aqui, pode colocar ali. Coloca aí pra gente ver. Para vocês terem uma ideia, com R$50, tem uma foto de escolinha, um povo com canequinha. Acha aí, o chefe. Com R$50, por exemplo, que o dinheiro lá é muito desvalorizado, então com R$50 que sai daqui, você consegue dar, a gente conseguiu dar lá, caneca, escova de dente, creme dental para umas 80 crianças, por exemplo, com R$50. Com R$50? Aí, ó, com R$50 você consegue dar todo esse material para uma galera dessa aí ou mais, porque é muito barato. E na aldeia não existe escova de dente, é um pedaço de pau que eles usam para escovar dente. Então, com R$50 que sai daqui, você consegue dar esse material odontológico para as crianças. Põe a outra aí, que é umas crianças sentadas nas mesinhas de madeira, aí ó, com R$50 você consegue dar material para aquelas crianças ali também. Eles não têm material de escola no primário, eles vão escrever com giz ou carvão. Então você consegue dar uma lousa, que é um pedaço de madeira, e um toquinho de giz, e alguma coisa que eles só vão pegar em caderno, caneta, quando estiver lá no ensino médio, por exemplo, aí que eles vão ter acesso. Então, nessa idade, onde senta 3, 4 crianças, risca, divide a carteira com giz, e a cultura já é oral, né? Então escreve, decora, apaga, com giz ou carvão, você consegue dar material de escola para toda uma turminha dessa aí, uniforme, com R$50. Você dá uniforme, você dá material de escola, você dá canequinha, escova de dente, a gente traduziu o filme, também a Bíblia foi traduzida, tudo com recurso. Quanto mais chega, professor, mais coisas a gente pode fazer. Nunca esgota, tanto que chegar tem coisa para fazer. David, olha, só deu para mandar X valor para o projeto de vocês. Beleza, a gente vai se virar com aquilo. David, deu para mandar essa fortuna aqui. Cara, nós vamos se virar chegar com R$10, atende muita gente. Se chegar 10 milhões, atende muita gente. Com R$10 a gente consegue tirar, pelo menos, professor, 5 crianças desnutridas da morte. Com R$10, salva a vida de 5 crianças. Por quê? Porque a desnutrição lá, ela atinge um nível, e aí, né, se tiver profissionais da área, me permitam, eu não sei explicar bem, mas lá ela atinge um nível que a criança, ela vira vidro, ela quebra, quando a desnutrição chega a um nível bem intenso. E aí, se você vai pegar nela, ela desmancha. E uma vez eu fui visitar uma criança, que ela já estava com mosca em cima dela, e eu fui tocar na criança, a mãe disse, não pega, que se você pegar ela vai quebrar, porque está desnutrida. E aí eu peguei miolo do pão, molhei num balde com água um pouquinho e coloquei na garganta dela. Algumas aguentam este processo de começar a digestão, outras já estão tão avançado que infelizmente morre ali, não tem jeito. Mas é assim, nos 45 do segundo tempo você consegue reverter todo esse processo com R$10 que você vai comprar pão, molhar na água e enfiar na boca do neném. Porque às vezes, nenenzinho de colo, a mãe morre, não tem leite, então ele vai comer água de trigo, água de arroz ou água de barro, porque infelizmente às vezes não tem o que comer. Então, com R$50 você pode ajudar a gente a comprar um data show novo. Tá tenso. Posso ouvir um amém? Estamos precisando. Então, David, muito interessante, cara. Eu não sei vocês, irmãos. Eu acho até que se vocês fossem embora, de boa. Eu ficaria aqui, né, meia-noite, 6 horas da manhã. Muito bom. Papo edificante, inspirador. O interessante, professor, desculpa, mas o interessante é você ver o desenvolvimento deles quanto a essa visão teológica, digamos assim. Porque você começa falando das plantas. Então é a visão que eles já têm sobre você começar a falar sobre Deus, sobre Jesus, introduzir essas questões bíblicas. Mas nós demos um passo além e nós tivemos assim, gente, não pode, demora demais ficar voltando lá no Antigo Testamento, a gente tem que ganhar tempo. Aí demos um passo de fé, que foi pegar esse filme que passa aqui no Brasil sobre a história de Jesus e traduzir para o dialeto. E traduzimos, e levamos para a aldeia, prontos para morrer. Porque, cara, você chega no meio da aldeia e vai falar de Jesus assim, abertamente, era suicídio. E começamos, olha, vamos passar um filme, pega o gerador, um lençol, joga no carro e vamos embora. Essa é outra questão. A gente fala do diabo, né? Não dá para brincar com isso lá.
Você vai experimentar Deus ressuscitando pessoas, Deus te protegendo, guardando, mas não dá para brincar com o inimigo também, ele está ao vivo e a cores. E ele tem poder para essas coisas que a gente às vezes acha que é brincadeirinha. Então a gente ia passar o filme, mas o carro atolava no seco, o carro estava indo para frente, voltava, virava, voltava, árvores caíam na frente do carro, o carro desligava e não ligava mais, e você orava e Deus mandava anjos, por exemplo, para empurrar seu carro. Que isso, cara? Empurrar seu carro. O carro parou, O carro travou. parava. Eu voltei de uma aldeia, aí para passar esse filme, eu voltei de uma aldeia, o carro pifou, isso já era de madrugada, eu sozinho, eu falei, Deus, pela milionésima vez, manda mais uma ajuda, sozinho. E aí apareceram 2 pessoas que eu pensei que eram pessoas da aldeia. Ó, cara, eu tô com um problema, velho, preciso ajudar aqui para o carro pegar. Beleza, empurrou, o carro pegou. Quando eu desci para agradecer, não vi, desapareceram. Aí a gente levou esse filme, traduzimos esse filme, começamos a passar ele na aldeia. Começou a vir 5, 10, 20, 50. Nós tínhamos um público de 300 e poucas pessoas, chefe de aldeia, líder, feiticeiro, aquela galera toda vindo, porque era um telão, era uma novidade. E aí vão vendo sobre a história de Jesus e tal. Judas traiu, cara, falei, gente, e a gente com o coração na mão assim. Judas traiu, eles levantaram, bateram palma, dançaram, cantaram, fizeram aquela algazarra. Beleza, o filme continuou. Jesus começa a ser, vão pegar Jesus, vão bater em Jesus, vão crucificar em Jesus. Foi o ápice do filme. Eles começaram a ficar desesperados e começaram a chorar, a rasgar a roupa, a gritar, a rolar no chão. Não é esse o cara culpado, é ele, foi a culpa do outro, foi o outro que entregou, a ponto de empurrar a pessoa, passar por cima das crianças e querer entrar dentro do telão para tirar Jesus naquele momento. Eles nunca tinham visto televisão, nada. Não, chorando horrores, porque não é esse o cara. Jesus vai ser crucificado, você precisa dar uma pausa no filme, pedir eles para sentar, acalmar, porque vai continuar a história, mas eles choram assim, de soluçar, e aquela coisa toda, Jesus é crucificado, o filme termina, eles desaparecem, eles não querem ver você nem pintado a ouro na sua frente, você vai para casa com aquele sentimento assim, gente, eu sou muito mal. No outro dia, a sua casa vira um palco, porque eles vêm na sua casa, e eles querem saber, pedir explicação sobre os ensinamentos de Jesus. Eles chegam assim e falam, David, o que significa aquela história que Jesus contou? Porque o filme está na língua deles, no dialeto deles. Então eles compreendem como Jesus falando para eles ali. E eles dizem assim, David, me explica aquela história que ele falou. O que significa aquilo? E aquilo lá, David? E aquilo sim. O que é aquilo? Professor, foi uma sacada das melhores hoje, é uma das melhores estratégias que nós temos no campo missionário. Por causa disso, nós fomos convidados para dar um seminário na Grécia, para americanos e canadenses que trabalhavam no contexto muçulmano também, por causa desse filme. E tem sido uma bênção, porque a gente não precisa voltar lá na criação. A gente chega, joga o filme e vida que segue. Eles já pegam ali, dali para frente, a gente já entra, introduz, então ganha muito tempo com isso. E o público é sempre 200, 300 e poucas pessoas, porque é um evento. Ver um filme no slide, projeção, essa coisa toda, é um evento. Então, é o nosso carro-chefe hoje no campo missionário. Muito bom, muito bom. Para a gente encerrar, e aí, é igual o Jô Soares, fala, tem que fazer maneiro. Para a gente encerrar, eu queria dar oportunidade a alguém, assim, ele falou muita coisa, explicou muita coisa, então, assim, uma pergunta de fato, assim, bem interessante, bem curiosa, bem inteligente, me ajudem. Alguém que tiver uma pergunta, assim, para ele dar uma resposta, para a gente encerrar com chave de ouro. Se você tiver, eu gostaria que você ficasse de pé e fizesse a pergunta. Lá atrás. Pergunta boa. Quanto tempo demorou para aprender o dialeto para poder se comunicar na língua deles? Sabe a questão do dom de línguas? Você achou que não era uma pergunta boa. São 40 dialetos e você precisa aprender. Você não tem escola para te ensinar isso. Você tem, tivemos 4 meses para aprender o francês, mas o dialeto não.
E para você aprender o dialeto é pegar o caderno, lápis e ir para o meio da aldeia. Você vai sentar no meio deles, você vai voltar lá como nenenzinho. Eles amam ensinar a língua, eles vão pegar na sua mão, eles vão começar a passear com você pela aldeia e vão mandar você repetir: casa, árvore, bicho, água, e você vai começar o beabá, essa coisinha toda. E cara, lembra dos milagres que eu falei, velho? Esse é um dos, porque não tem assim um método que eu possa te falar. Você vai pegando, você vai aprendendo, às vezes você é surpreendido, porque você ora pedindo a Deus estratégia, você ora pedindo a Deus para compartilhar, porque você está ali querendo falar, você veio ali para falar de Jesus, e às vezes você se pega conversando com uma pessoa que é da aldeia, e ela te entendendo. Cara, eu já me peguei em situações como essa, e a pessoa, quando eu terminei de conversar, ela estava chorando. Eu não sei se eu falei em francês, se eu falei em português, se eu falei em um dos dialetos, eu sei que ela entendeu. E quando eu acabei de falar meia hora sem parar para ela bateu na minha perna e ela falou assim: olha, eu preciso de Jesus. Cara, em que língua que eu falei para ela, eu não sei, velho. Mas eu tinha um mês que eu tinha chegado no campo missionário, entendeu? Então assim, e são situações que vão acontecendo, e claro, você vai pegando, né, com a prática, com a convivência na aldeia, você vai pegando todo dia. É muito difícil o dialeto, não é fácil, mas Deus entra em cena, cara, e vai te capacitando, você vai pegando e tal, e a coisa vai fluindo. Nós ficamos lá 3 anos, não deu para aprender tudo. Alguns a gente aprendeu só o beabá, o básico, porque não era o nosso povo com o qual nós trabalhamos. Mas o que a gente traduziu a Bíblia, cara, a gente precisou entrar quente, e jogava para várias línguas até chegar no dialeto. Deu um baita de um volume assim, porque a gente dividiu, é muita coisa, e aí a gente estudou ele um pouquinho mais com a ajuda de outras pessoas. Mas escreveram à mão. Escrevemos à mão, mandamos para o Canadá para se fazer revisão, e os Estados Unidos, que são apaixonados por papel, fez a impressão e mandou para lá.